E são nossos convidados também neste jornal Jorge Silva, vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Proteção Civil, e Sérgio Carvalho, presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. Muito boa tarde aos dois. Senhor Sérgio, dos Bombeiros, começo por si e pergunto-lhe, tendo em conta estas ocorrências que tivemos no dia de hoje, foram mais de 1.200 pedidos de ajuda. Que leitura é que faz do que aconteceu no dia de hoje? De que forma é que os bombeiros tiveram que agir e que resposta é que foi dada? Ora bem, os bombeiros agiram de acordo com as necessidades, não é? E consoante chegam os pedidos de socorro, são acionados para os vários locais. Têm também algumas equipas no terreno que vão avaliando o evoluir das situações. O que é um facto é que estes fenómenos, muitos deles extremos, ocorrem muito rapidamente e muitas vezes, quando nós chegamos ao local, a situação já está com um grande desenvolvimento e temos algumas dificuldades em conseguir salvaguardar pessoas e bens. Mas desempenhamos-nos com o máximo de rapidez possível e isto tem que estar devidamente identificado e já previamente esta antecipação de algumas destas ocorrências devia já ter sido trabalhada no âmbito dos serviços municipais de proteção civil, de forma a que, quando surgem estas situações, os próprios bombeiros e todos os intervenientes já tenham previsto alguns planos, ou seja, alguma situação já planificada. Eu, a título de exemplo... Mas a esse nível do planeamento correu bem? É assim, no que estamos a avaliar até agora, os bombeiros têm correspondido. Há muitas situações que verificamos têm muito a ver com a forma como o nosso território está organizado e algumas construções têm sido feitas e infraestruturas e aí os bombeiros não têm qualquer responsabilidade. Temos alertado para esta temática. Onde os bombeiros podem intervir e temos alertado para isso é nomeadamente na questão da sensibilização às populações que vivem nestas áreas. E eu trago aqui um folheto que é o da Aldeia Segura Pessoas Seguras, que é um projeto que existe a nível nacional para as aldeias, a nível dos incêndios, a nível nacional dos incêndios rurais e florestais, e que o mesmo poderia ser feito a nível destas zonas de risco, zonas de risco cheia, onde podia também ser feito um projeto e um plano para os bairros seguros ou mesmo as freguesias seguras do ponto de vista do risco, neste caso, para o risco de cheia. E a população saber o que é que tem que fazer, a quem é que tem que recorrer, que perigos é que podem surgir, porque em muitas situações destas são os próprios vizinhos e a própria população que se autodefende. Perante cenários destes, se sentem perdidas? Porque há pouca sensibilização, tem que haver este trabalho, mesmo nas escolas. Isto tem que começar nas escolas e sensibilizar os mais jovens, e os adultos depois têm que contribuir para essa sensibilização, a essa formação e estarem atentos aos perigos que estão a ocorrer. Porque nós só olhamos para a questão do fogo e para as mortes que podem decorrer do fogo, mas a água também mata, neste caso. A água também é um perigo. E hoje tivemos exemplo disso. E se isto não for sensibilizada, se a população não estiver sensibilizada, se as pessoas não estiverem sensibilizadas como estão para o risco de incêndio e estão alerta, e há este projeto que está a funcionar e bem, no caso das aldeias, que as pessoas já sabem o que é que devem fazer, onde se devem dirigir e estão organizadas, poderia ser feito o mesmo para estas zonas ribeirinhas. Não ia resolver tudo, mas muito destas questões que estão a surgir e alguns perigos que esta população está a correr a nível de cheias rápidas e outras situações resultantes das chuvas seriam minimizadas e facilitava o trabalho aos bombeiros. E estou aqui também um exemplo que eu conheço do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que nós temos o NISAC, que é o Núcleo de Intervenção Social de Apoio ao Cidadão, que é junto dos idosos, onde os meus colegas bombeiros, quando estão na casa destes idosos e estão lá a montar um sistema de alerta e o dito botão de pânico e um telefone direto à nossa central, ao mesmo tempo estão a avaliar toda a situação envolvente de risco da própria habitação das pessoas, estão a alertá-las para alguns desses perigos e quando surgem estas situações, em alguns casos, já está previamente identificado algum risco em alguma destas famílias ou pessoas e depois assim também é mais fácil fazer o acompanhamento. Sérgio Carvalho, enquanto essas medidas não chegam, enquanto não se repensa o planeamento das cidades, há pouco referia uma informação muito importante, que é a forma como os idosos podem e devem ser acompanhados. Aqui as autoridades tiveram mesmo de arrombar a porta.
O que é que se pode fazer para que cenários como este não aconteçam? Falava há pouco do botão de pânico. Como é, como é que funciona, como é que se podem acompanhar estes idosos? Ou seja, cada vez mais, por todo o nosso Portugal, não é? A nossa população é mais idosa. O tipo de socorro que temos prestado está a aumentar cada vez mais. As pessoas idosas, as pessoas que somos chamados que não respondem à chamada, estão caídas dentro das suas habitações e não é preciso haver este fenómeno de chuva para haver problemas constantemente com pessoas de idade, têm dificuldades de locomoção, doenças e etc. E o próprio socorro tem que ser moldado a essa realidade. Só conseguimos fazer isso com uma grande identificação da população-alvo a quem estamos a prestar serviço, e aqui é fundamental a intervenção das juntas de freguesia, ou seja, do poder local, nos locais, e conseguimos chegar a essas pessoas. Depois é transpor essa realidade para os corpos bombeiros e haver equipas, ou mesmo à área da proteção civil. Neste caso eu dou o exemplo de Lisboa, que é o que eu conheço melhor, de onde eu pertenço, que temos um núcleo próprio para essa situação, onde depois essas pessoas são acompanhadas por colegas nossos que se deslocam à casa desses idosos, é colocado lá um telefone, tem ligação direta à nossa central, tem um sistema de botão de pânico e os vão alertando para os vários perigos e situações que podem ocorrer. Tudo isso não é perfeito, porque é importante também envolver a sociedade, que envolve os vizinhos, tudo isto, para podermos dar resposta a estas necessidades. Porque hoje em dia, mesmo havendo bons escoamentos, muitas vezes a precipitação é tão rápida, ou o fenómeno acontece com uma tal intensidade, que têm que ser as próprias pessoas a autossalvar-se e saber que regras é que têm que seguir e a quem é que devem recorrer. E temos que conhecer os nossos vizinhos, temos que ser mais solidários para os poder ajudar também e haver esta preocupação. E haver também esse espírito de comunidade. Jorge Silva e Sérgio Carvalho, muito obrigada aos dois pelas vossas explicações. Boa tarde.